Muitas pessoas que vão passar por procedimentos cirúrgicos têm um receio que eu acredito ser justificável com relação à anestesia. Então, algumas pessoas até deixam de fazer a cirurgia com medo da anestesia. Como é que é essa situação, né? Realmente esse tipo de medo se justifica? Qual que é a incidência de acidentes anestésicos? Quais são os tipos de anestesia? Como é que eu posso me prevenir disso? Então a gente vai conversar hoje essencialmente sobre anestesia, os tipos de anestesia e os riscos de anestesia. Essencialmente, a gente tem 3 tipos de anestesia. Anestesia local, que é aquela que você toma quando você vai ao dentista, que você sente a picada e tudo mais, mas seu estado de consciência permanece inalterado, ou seja, a equipe anestésica não administra nenhuma medicação no teu sangue que chegue até o teu cérebro e promova uma amnésia, né? Um esquecimento daquilo que aconteceu, uma sonolência. Você permanece o tempo todo em vigília, ativo, entendendo tudo que está acontecendo no teu entorno. E existe anestesia local, essa do dentista, com sedação. Sedação é justamente a administração de uma medicação que pode ser oral, mas geralmente é endovenosa, para que você consiga ser submetido ao procedimento com mais conforto. A sedação é aquilo que você faz, por exemplo, quando vai fazer uma endoscopia digestiva alta, uma endoscopia do estômago. A sedação, por exemplo, é aquilo que você faz quando você vai fazer uma colonoscopia. É aquilo que algumas pessoas precisam de fazer quando são submetidos à ressonância nuclear magnética, pessoas que têm claustrofobia. Então elas precisam de ter uma alteração do seu estado de consciência para poderem entrar naquele túnel da ressonância. E assim também é a anestesia. A anestesia pode ser feita com anestesia local, mais sedação, para que você tenha mais conforto ainda. Inclusive, você que já fez endoscopia digestiva alta ou colonoscopia, ou até uma ressonância nuclear magnética, entrou dentro daquele tubo e precisou de sedação, você sabe como é confortável, você entende a que eu estou me referindo, porque muito provavelmente você não se lembra de nada. Então você tem interesse em fazer algum tipo de cirurgia plástica da face, seja um lifting ou uma rinoplastia, seja uma blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, ou a otoplastia, a correção da orelha da abano, ou então diminuir o tamanho da testa. Independente disso, você tem que passar por algum tipo de anestesia. Fazer uma cirurgia dessa sem anestesia é impossível. Mas o seu grande impeditivo para realizar o teu projeto seria o medo da anestesia. Então, aqui a gente está conversando sobre isso, quais são os tipos de anestesia que a gente usa, como que a anestesia é aplicada, o que você sente, qual o desconforto, qual é o risco. E vamos começar falando sobre a anestesia local.
quase nenhuma cirurgia plástica da face é feita exclusivamente com anestesia local. Geralmente a gente acrescenta a sedação. A gente não, o anestesista. O que ele faz? Ele injeta uma substância na tua veia, ou até mesmo por via oral, um comprimido. Por exemplo, o famoso Dormonide pode ser usado por via oral e também por via endovenosa para poder sedar você, para você ficar sonolento, para você não se agitar, para você ter mais conforto durante a cirurgia plástica da face. Então, em quase toda cirurgia da plástica, você faz uma anestesia local com sedação ou anestesia geral. A anestesia local, pura e simples, é muito raro de ser usado para poder fazer uma cirurgia plástica de face. Dessas cirurgias a que me referi, praticamente só a ortoplastia você poderia pensar em fazer com anestesia exclusivamente local, que é uma cirurgia menor, mas mesmo assim a gente não vê motivo para não acrescentar conforto e realizar uma sedação quando você faz a ortoplastia, mesmo que seja possível realizá-la só com anestesia local. Se nós podemos tornar o procedimento mais tranquilo para você, acrescentar uma sedação, por que nós não faríamos isso? Não tem sentido, né? Eu acho que a anestesia tem que ser encarada não como um medo, mas como uma evolução. Você imagina antigamente, quando a gente não tinha anestesia, pessoal, o sujeito às vezes tinha que ter um braço removido, ele tomava aí meio litro de uísque ou até mais, mordia um pedaço de pau e as pessoas serravam o braço dele, assim, dessa maneira pré-histórica, ou morria, não tinha outra alternativa. Então eu acho que a anestesia deve ser pensada como um conforto, né? Esse ano mesmo, eu já fiz endoscopia digestiva alta e tomei uma sedação. Eu acho ótima a sensação, né? Um soninho que vem, eu não tenho nenhum problema com isso. A minha esposa foi fazer agora recentemente também uma endoscopia digestiva alta e ela nunca tinha passado por isso antes. Ela ficou toda assustada e disse para mim que tinha muito medo de perder a consciência. Pessoal, isso aí é o que acontece toda noite com a gente quando a gente dorme, a gente perde a consciência. Eu acho ótimo, eu acho confortável, tá certo? Então a anestesia local, ela é usada para muito pouca coisa em face, a não ser quando você vai fazer assim um retoquezinho, você faz uma rinoplastia e você tem uma irregularidade do dorso, aí você pega uma seringa com aquela agulha de botox bem fininha, coloca xilocaína, faz aquela anestesia local, a pessoa sente tipo uma picadinha de formiga, a mesma picadinha que se sente para poder colocar o botox, é aquilo ali. Aí depois daquilo você não sente mais nada e você pode fazer um retoque no consultório dessa leve irregularidade do dorso pós-rinoplastia, por exemplo. Ou então a cicatriz de um lift que ficou um pouco hipertrófica, você pode aplicar a mesma xilocaína com essa agulhinha de botox e fazer a remoção da cicatriz. Esse tipo de coisa assim, muito tranquila, que a gente faz em consultório, a gente faz sempre com anestesia local, porque inclusive no consultório a gente não tem estrutura para poder aplicar sedação, quanto menos uma anestesia geral. Quando você aplica a sedação, o paciente
começa a ficar muito sonolenta, a pressão cai um pouco. Você tem que estar num ambiente, né, em que você possa tomar providências para controlar. Se a pressão cair, você aumenta a pressão, né? Se precisar de oxigênio, você dá oxigênio. E aqui no meu consultório especificamente, eu só tenho condições de aplicar anestesia local para fazer pequenos procedimentos. E uma outra coisa que eu me lembrei que eu faço bastante é a correção do rasgo do brinco. Seja o rasgo do brinco simples, que acaba partindo o lóbulo da orelha, ou aquelas pessoas que usaram alargadores, né? E aí, nesse caso, com anestesia local é super tranquilo, a gente faz sim, sem problema nenhum. Uma outra coisa também que eu faço em consultório, mas é ocasional, é remover do couro cabeludo enxerto de costela que a gente mesmo colocou no paciente quando realizou lá atrás uma rinoplastia. Porque às vezes você faz uma rinoplastia e você tira enxerto de costela. E aí dá pena você jogar aquele enxertinho de costela fora. E às vezes sobra um pouquinho de costela, que a costela é cilíndrica, né? Mas você lamina ela, forma umas laminazinhas de costela, e durante a rinoplastia, você faz um cortezinho no couro cabeludo e coloca ali dentro do couro cabeludo a costela e fecha. Por que você faz isso? Porque às vezes a pessoa pode precisar da costela no futuro, né? Pode ter que fazer um retoque de rino, a costela já está na mão, não precisa reabrir o tórax. E aí tem gente que fica com essa costela, não se importa, sente uma leve irregularidade no couro cabeludo, mas tem outras pessoas que falam: doutor, eu quero tirar isso aqui, eu não vou precisar mais mexer no meu nariz, então eu quero tirar essa costela aqui, que às vezes eu sinto aqui uma protuberânciazinha, não é nada, mas eu prefiro tirar. Aí a gente faz com anestesia exclusivamente local também.